Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço. Vamos seguir então? Vai. 19, quer ler aí pra gente? Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Agora Jesus ele vai ensinar o real objetivo da lei. Deus não faz nada à toa. Ele deu a lei por um motivo e isso é o que Paulo vai nos falar lá em Gálatas. Né? Então, vamos dar uma olhadinha lá em Gálatas. Bora. Que Paulo vai ter esse trabalho, e é um importante trabalho de explicar qual que era o papel da lei. E vai clarear muita gente, muito, né, pra gente e pra quem tá nos ouvindo. Gálatas, a gente vai ler 3 do 1 ao 3, né? Primeiro. Isso aí. 3 do 1 ao 3. Caramba, tô demorando pra chegar. Quanto tu acha Gálatas? Deixa eu lembrar algumas coisas aqui. Primeiro, a gente está lendo um texto sequencial, né? Sim. Então, mas qual é a prova de que o que vocês estão falando é o certo e não o evangeliquez que está gritando na minha cabeça, hereges, hereges? Verso 17, Jesus diz, eu não vim destruir, eu vim completar. No verso 19 ele diz, qualquer um que violar o menor dos mandamentos e assim ensinar os outros a fazer, ou seja, eu descumpro a lei, eu descumpro a interpretação real da lei e eu ensino os outros a também descumprir, eu vou ser chamado menor onde? No reino dos céus. Eu não sei se a gente falou isso no começo, mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Falamos isso? Então tá. E ele vai continuar. Aquele, porém, que cumprir o que está na lei, aplicado da forma completa que Jesus está ensinando, e ensinar os outros a fazer isso, será chamado grande no reino dos céus. Aí vem uma pergunta interessante ao texto. Então é possível descumprir a lei, ensinar os outros a descumprir, e ainda assim eu vou estar no reino de Deus. Vou ser chamado de pequeno, mas eu vou estar lá. Não é possível. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que esse que é chamado menor, ele nem vai estar lá. Esse cara que não cumpriu e que ensinou os outros a também não cumprir, ele sequer vai entrar no reino. E quem vai estar dentro vai olhar, putz, aquele cara pisou na bola. É um menor mesmo. É um de menor. Entende? É isso que Jesus está dizendo. Agora, o cara que cumpre, entende a forma completa e ensina os outros, esse cara vai ser reconhecido como alguém grande no reino dos céus. Zeca, aqui é o ponto antes da gente ler Gálatas. Então, eu, como brasileiro, preciso cumprir a lei de Moisés? Sim, mas não do jeito do Velho Testamento. Tu tem que cumprir pela ótica completa, que é o que Cristo vai ensinar. Aqui a gente vai pegar já o ponto de algumas seitas, que são as principais seitas cristãs do Brasil. Por exemplo, eu preciso então guardar o sábado. Não. Por que não? Porque o próprio Jesus disse que ele é Senhor do sábado. Então tu tem que santificar Cristo no teu coração, é o que Pedro diz, a gente leu várias vezes já. Todo dia para ti tem que ser sagrado e consagrado a Deus, e toda a tua vida tem que glorificar Deus, a gente já falou isso também. Sim. Então eu não posso comer carne de porco. Vai ser o nosso almoço hoje. Por quê? Porque Jesus diz que não é o que entra que torna o homem impuro, é o que sai. Não tem mais a ver com alimento, não tem mais a ver com essas coisas. Então, se Jesus não aboliu a lei, mas eu não preciso cumprir, eu estou errando. Não, porque agora a gente está vendo a lei da ótica completa. A gente não está só com aquela sombra, o escritor aos Hebreus vai usar essa expressão, né? Sim. A lei, ela é uma sombra das coisas reais. A gente não está mais olhando para a sombra, agora a gente está olhando para a realidade. Caramba, é isso e eu vou viver dessa forma.
Porém, se tu é brasileiro, porém descendente de judeu, aí a tua guerra é outra. Aí tu é judeu, tu faz parte do povo da aliança e tu continua cumprindo essas coisas. E amém, irmão. Se tu é judeu, tu vai viver essas coisas. E a gente ora pela paz em Israel, aleluia. E daqui a pouco a gente faz um EP com Talit e o Kipá aqui. Uma K-47. Também. E como é que é? A Iron Dome, né? Vamos botar aqui uns mísseis antiaéreos aqui. Se tu é judeu, aí tu tem que cumprir. Não, mas eu sou um judeu messiânico cristão. Glória a Deus, tu é judeu. A aliança foi feita com o teu povo, tu vai ter que cumprir essas coisas. Faz parte. Tu vai guardar sábado, tu não vai comer certos alimentos, tu é judeu, tu vai cumprir. Agora tu é que nem eu. Não tem nada de judeu. Não tem uma gota de judaísmo no teu sangue. Então tu só precisa olhar para a lei, entender, viver ela da forma completa, que foi a que Jesus ensinou, e glorificar Deus e ensinar as pessoas a viver da forma certa. Paulo vai se dar o trabalho, e glória a Deus pela vida de Paulo, ele vai se dar o trabalho de nos explicar isso. Na verdade, ele estava explicando para os caras lá da Galácia, mas pela misericórdia do Senhor, a carta chegou até nós hoje. Vamos ver o que o Paulo diz aí. Gálatas 3, do 1 ao 3, vamos começar. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, começando no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então, ele começa dizendo, cara, vocês receberam o Espírito Santo por causa da lei de Moisés ou por causa da pregação da fé? Então, foi aquele caminho que eu completei, né? Deus Pai enviou Jesus, Deus Filho, e Deus Filho enviou Deus Espírito Santo. Né? Então, eu até comentei que se o meio de campo não tivesse, não ia ter isso. Então, ele está falando já depois da ascensão de Cristo aos céus e o envio do Espírito Santo. Né? Olha o comentário que a King James traz, isso aqui é bom, cara. Porque Paulo fala ali, né? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Esse exposto talvez traga a ideia de que eles viram o Jesus na cruz. Não, na verdade não. Porque eles são gentios, né? Os Gálatas, eles são gentios que creram na mensagem do Evangelho. Quando Paulo usa esse termo, olha o comentário legal. Paulo usa o verbo exposto da mesma forma que esse verbo foi usado para comunicar a maneira como Moisés expôs em público quem? A serpente de bronze. Então, da mesma forma que Moisés coloca a serpente de bronze lá e quem fosse picado e olhasse era salvo, Paulo faz essa exposição do Cristo crucificado. Como? Ele levou uma imagem. Não. Ele comunicou o Evangelho. Ele comunica. E como que ele comunica? Amém, irmãos? Abra a Bíblia em Mateus. Óbvio que não. Ele comunica olhando para a lei. Ensinando através da lei, ensinando através dos profetas. Desde Gênesis, né? Desde Gênesis até chegar ao Cristo morto na cruz, lá no Calvário, exposto, e todo aquele que olhar para ele será salvo. E aí ele vai dizer isso. Quem enfeitiçou vocês? Cara, eu expus para vocês o evangelho genuíno, verdadeiro, do jeito que Moisés expôs a serpente. Eu expus o Cristo morto na cruz para que vocês sejam salvos, e agora vocês querem voltar a essa loucura. Tu leu até o 3, né? Isso. No 2 diz aqui, quero tão somente que vocês me respondam. Foi pela prática da lei, e aqui não tem a ver com obediência à lei, mas a prática externa. De novo, a gente vai voltar a bater nesse ponto. Foi pela prática da lei que receberam o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouviram? Por que Paulo não pode estar desdenhando da lei? Porque o que eles ouvem é a lei completa. Paulo não saiu com uma mensagem do nada. Não, ele começa com a lei e ele vai expondo. Isso tanto é verdade que quando a gente olha para Atos 17, na cidade de Bereia, Paulo está na sinagoga de manhã e ele prega. E o que o texto diz? Depois do culto na sinagoga, os irmãos se reuniam nas casas e eles liam a Escritura, e a Escritura é o Velho Testamento. A propósito, no nosso canal a gente tem a série A Importância da Escritura, e a gente fez todo esse caminho lá, confere lá.
eles se reuniam para ler a Escritura. E o que Atos diz? O que Lucas diz lá em Atos? Eles liam a Escritura para ver se o que Paulo dizia era realmente o que estava escrito. Cara, é o que a gente precisa fazer, cara. É o que a gente está fazendo aqui. Doa quem doer, tá doendo na gente. Tá. Sabe, a gente está lendo a Escritura e tá vendo, caramba, não é bem assim que está escrito. E aí, por isso Paulo não pode estar desdenhando a lei. Ele está dizendo, cara, não é a mera prática, o rito externo. Não, foi pela fé naquilo que ouvistes. Vocês três estáis tão enlouquecidos assim a ponto de, começando pelo Espírito de Deus, agora vocês querem vos aperfeiçoar pelo mero esforço humano. Qual é o mero esforço humano da lei? Guarda o sábado, não come tal alimento, bota o kippah, bota o talit, bota as franjas. Cara, isso é mero esforço humano. Posta versículo, troca a roupa, fala paz do Senhor. Paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Tá no carro, bota música evangélica, né? E às vezes a música evangélica é, né? Cabulosa, né, irmão? Aleluia. Ai. Vamos parar por aqui, senão vai ficar difícil. Ainda em Gálatas 3, do 10 ao 12. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que ele está dizendo agora aqui nesse trecho que ele diz que ninguém é justificado pela lei diante de Deus e que a lei não procede da fé. E que quem quiser fazer a lei vai ter que observar toda ela. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo tudo que a gente disse até agora, seus burros. Não. Na verdade, não. Na verdade, ele está clareando o raciocínio para que a gente entenda essas coisas. Então vamos lá. Verso 10. Pois todos os que são das obras da lei, todo aquele que se dedica às obras da lei. Da lei agora de Moisés. Estão debaixo de maldição. Vale até a pena a gente fazer já o merchan da outra série que a gente fez sobre o Tiago. Sim. No capítulo 3, se eu não me engano, a gente fez uma exposição sobre fé versus obras. E a gente fez todo esse caminho aqui. De Gálatas, Tiago, a oposição que alguns dizem que Tiago está falando mal de Paulo, Paulo aqui está falando mal de Tiago. Nada disso é real. E lá a gente esmiuçou bem. E aqui não vale a pena a gente retomar isso. Mas vamos lá. Porque está escrito. Se está escrito, logo Paulo está citando algo que está escrito. Está escrito onde? Em Romanos? Não, está escrito na lei, está escrito no Velho Testamento. Até deixa eu ver se tem essa referência aqui. Romanos 10:5, será? Não. Deuteronômio 27, 26. Lá vai estar escrito o quê? Maldito todo aquele que pratica os mandamentos da lei. Não, maldito é todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos descritos no livro da lei. Que foi o que Jesus disse também. Não é o que Jesus acabou de dizer? Sim. Não é o que a gente acabou de ler lá que Jesus falou? Que respeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Está vendo que Jesus disse, e Paulo está dizendo a mesma coisa, com outras palavras, mas ele está dizendo a mesma coisa. Mas é no 11 que vai desmentir vocês. Vamos ler o 11. É, portanto, evidente que diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Da onde Paulo tira o justo viverá pela fé? É dos profetas. Abacuque capítulo 2, a gente já fez esse caminho também. Então, o que Paulo está dizendo está corretíssimo. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer, ó Deus, eu cumpri toda a lei e eu sou justificado diante de ti. Por quê? Pelo que ele mesmo vai dizer mais para frente, a gente vai ler. É impossível. Ninguém consegue cumprir a lei do jeito que era. Por quê? Porque a lei do jeito que era uma sombra. Quando que a gente vai conseguir cumprir a lei do jeito que tem que ser? Quando a gente olha para a lei completa. E a lei completa está em Cristo. Esse é o caminho que Paulo está fazendo. É isso que Paulo está dizendo. Verso 12. A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Então,
O princípio ativo da lei não é creio em Deus, serei salvo. Não, o princípio da lei é se eu cumprir essas coisas, serei salvo. Porém, de novo, a gente está falando da sombra da lei e não da realidade da lei. Cara, esse talvez seja o ponto do que Jesus está dizendo, do que a gente está se debatendo. E vocês não têm ideia da cara que o Jader fez pro roteiro quando eu apresentei para ele. Ele fez assim: tu tá desviado, macho. Ele me olhou, mas tu tá desviado, né? E a gente debateu muito, a gente trocou muita ideia sobre isso. Por quê? Porque o evangeliquez é muito forte. Sim. E o evangeliquez nos diz que não, joga a lei fora. E agora é só Jesus, é só graça, é essa dispensação. E é legal quando a gente tem esse entendimento e para pensar. Vai falar em Colossenses que cada um vai ser recompensado pelas suas obras. Colossenses 3:23, né? A gente sabe que pelas obras ninguém pode ser salvo, é o que Paulo fala aqui, mas uma vez salvo, a gente entende que tem tesouros nos céus, como o próprio Jesus vai falar também, de acordo com as nossas obras. E se tu olhar para os relatos históricos do Antigo Testamento, são vários. Vai falar que Deus recompensou cada um pelas suas obras. Então percebe um padrão divino que mesmo lá debaixo da lei incompleta, vamos dizer assim, né, com um objetivo de apontar para Cristo, e aqui, mesmo depois de completa, Deus não muda, cara, cada um vai ser recompensado pela sua lei. Lá a régua era outra. Aqui, o que Jesus está fazendo, eu fechei o copo até aqui, agora eu vou aumentar o copo. Toma. E vocês vão ter que encher. Entende? Eu completei, eu fiz a base. Agora vocês vão ter que encher com as obras de vocês. É muito louco, né, cara? Paulo ele vai clarear mais, vamos lá. Ainda Gálatas 3, agora do 20 ao 25, diz assim: entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode ser a lei contrária às promessas de Deus? É uma pergunta retórica e a resposta óbvia e implícita é de forma alguma. Então a lei não é contrária às promessas de Deus. Pois, se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza, a justiça resultaria da lei. Então aqui Paulo está falando do objetivo da lei. O objetivo da lei não é trazer vida. Nunca foi, nunca será. O objetivo da lei é mostrar para nós que nós somos ruins, nós somos pobres de espírito, nós somos caídos. Por isso Jesus, quando começa a legislar, usar o termo que o Jader gosta, no Sermão da Montanha, primeira coisa, cara, pobre de espírito, bem-aventurado pobre de espírito, cara, tu tem que olhar para a lei e dizer, sou incapaz de cumprir toda ela. Jesus diz, eu vou completar, eu vou ensinar vocês. Qual é o ensino de Jesus? Não é sábado, é domingo o dia. Não, o ensino de Jesus é o seguinte, não é meramente externo, é interno, e a régua vai ficar mais alta. Jesus até completa, o exemplo que tu deu do copo, Jesus até completa, só que agora a régua está mais alta. Ele bota o copo mais alto agora. Paulo vai continuar dizendo, contudo, verso 22, a Escritura, Velho Testamento, colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei. Quem nos colocou sob essa custódia? Deus. Deus deu a lei, então Sim. Deus nos colocou debaixo da custódia da lei. Nela, aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou o nosso tutor. Algumas Bíblias, não sei qual é a versão que tu está usando aí na ponta da mesa, vai falar sobre aio. Esse é o significado, é o tutor, é o cara que era responsável pela criança. Se tornou o nosso tutor a fim de, olha o objetivo da lei, muito claro. O guardião aqui vai dizer na minha. O guardião, a fim de, qual é o objetivo da lei? Para que Deus deu a lei se não conduzia a vida? A lei foi nos colocado como guardião a fim de nos conduzir a Cristo, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado... Qual que é esse 25 aí, fé, desculpa? 25. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Subordinados ao guardião.
Jader, explica esse trecho aí. O que ele está falando aqui? Então, antes de Cristo, a gente estava por um período debaixo da lei de Moisés, que é a palavra de Deus, que precisa ser cumprida com um nível. Vindo Cristo, o único que poderia fazer isso, por quê? Vai dizer em Pedro e em Hebreus, se eu não me engano, acho que em 1 Pedro e em Hebreus vai dizer que Cristo ele não pecou. Né? E a gente viu aqui que em 1 João vai dizer que transgredir qualquer um dos mandamentos da lei é pecado. Então, se transgredir qualquer um dos mandamentos da lei é pecado e Cristo não pecou, logo Cristo não transgrediu a lei. Ótimo. Então a gente tem esse raciocínio. Por isso que ele é o único, que eu gosto de falar que ele é o único que poderia legislar. Né? Porque a lei, na verdade, quem deu mesmo foi Deus para Moisés, e Moisés reproduziu pra gente. Né? Então não tem pecado em Deus, Jesus seguiu no nível divino, só ele poderia seguir. Então, Jesus assumiu, digamos assim, a nossa guarda e estabeleceu o prazo de validade do vigor dessas coisas agora externas e encheu o copo, cumpriu, trouxe a realidade com o sacrifício dele, com a ressurreição dele, completou. Então, essa fé que está falando aqui é em Cristo. Né? Por isso que não existe salvação fora de Cristo. Então, eu creio em Cristo, eu vou seguir ainda no mesmo copo, mas agora com um nível mais alto que Cristo estabeleceu. Né? Paulo vai fazer muito esse esforço de explicar essas coisas também em Romanos, né? Desde acho que o 6, 7 e 8, eu acho que ele vai explicar mais o detalhe dessas coisas. Mas basicamente é isso. Agora que veio a fé, não permanecemos subordinados ao guardião. A lei ritual, né? De botar a franja, lavar as mãos antes de comer, aquela coisa toda. Pois todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então agora a gente passa a uma nova família, não só mais o judeu, né, que era o principal detentor da lei de Moisés, mas agora todos os gentios, através da fé em Cristo. Então, basicamente é isso. A gente entra debaixo da lei de Cristo. Então, Jesus não agora é um mundo sem lei. Jesus acabou com lei, agora é só amor, aceitar a todos, todos os caminhos levam a Deus. Não, pera lá. Ele legislou. A gente vai ver mais pra frente aqui que ele subiu o nível. Né? Nem vou entrar na questão ainda, porque a gente vai ler mais pra frente. Mas ele vai dizer, cara, antes, na lei de Moisés, se tu adulterasse, né, se tu praticasse, tu já era o ato sexual, o beijo, enfim, seja que fosse pra eles, tu era considerado adúltero. Agora, se tu desejar no teu coração, tu já tá adulterando. Isso não é subir o nível? Antes tu tinha que praticar. Beleza? Pô, o cara tá fazendo esforço, lá dentro tá querendo, mas não, pela lei eu vou me segurar, ou tentar me segurar. Agora no teu coração, por isso é que a gente fala que é interno. Né? E esse é o esforço que o Gálatas tá falando. Por quê? Porque tinha gente lá querendo voltar incentivando, induzindo os Gálatas a voltar para as práticas da lei. Assim como tinha em Filipos também, que ele combate esses caras, chama de porcos, de cães, né? Que era um animal impuro pro judeu. Então, esse é o ponto. Essas seitas que a gente tem hoje, que querem guardar sábado, que querem fazer um monte de coisa para não comer carne de porco, elas estão querendo voltar para essas coisas. Não, na verdade o que o Paulo está falando, olha, agora a lei é outra, isso já foi cumprido, já teve um caráter, agora o nosso tutor é outro, nosso guardião é outro. Ainda sobre o objetivo, o papel da lei, a gente vai ter textos lá em Hebreus, né? A gente leu Gálatas agora. Hebreus capítulo 13, do 7 ao 12. Vale a gente ressaltar, né? A gente vem nessa tocada aí de Gálatas. E, cara, pra mim, é claro, tão claro quanto a água que eu tô tomando aqui, que Paulo resolveu a questão. Então, sim. De boa. Só que vale ressaltar o seguinte.
em Hebreus existem muitos textos que vão colaborar com tudo isso que a gente está dizendo. E eu comecei a separar ali na hora de fazer o roteiro e caramba, o troço ia ficar muito extenso, a gente ia ir muito longe, e aí eu peguei um texto que parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas que talvez resuma bem, sintetize bem o que a gente está dizendo. Então vamos lá. Hebreus capítulo 13, do 7 ao 12. Eu vou ler esse, se tu quiser já deixar engatilhado o outro lá, Mateus. Vamos dar. Diz assim: lembrai-vos dos vossos líderes. O escritor aos Hebreus, a gente não sabe quem é, ele está falando já no final da carta, que dizem que pode ser uma pregação transcrita, ok. Mas a gente sabe para quem ele está escrevendo, que é para judeus. Judeus. É um judeu explicando a lei real a partir de Cristo para judeus. E ele está dizendo: lembrai-vos dos vossos líderes. Quem são esses líderes? Aqueles que vos ensinaram a palavra de Deus. Que palavra de Deus é essa? A nossa Bíblia? Não. O Velho Testamento. Lei, profetas e sabedoria. Sabedoria a gente tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Então, está falando do Velho Testamento. Está falando da palavra de Deus para o judeu. Lembrem-se deles que ensinaram vocês a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida de fé que tiveram. Imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas, pelo evangeliquez, pelas seitas, não. Porque o mais importante é o ritual externo. Não. O mais importante é fortalecer o coração pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Ou seja, o fato da gente almoçar carne de porco hoje não vai mudar nada a nossa fé. Não vai nos beneficiar, não vai nos prejudicar. Então, beleza, não é sobre isso, é sobre fortalecer o coração na graça. É interno, não é mais sobre coisas externas. Nós, quem é nós? Os que cremos. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer aqueles que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente saiu fora da porta da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Por que esse texto colabora com tudo que a gente está dizendo e talvez seja o mais resumo do que o escritor aos Hebreus fala? Primeiro, ele diz: olhem para os líderes de vocês que ensinaram a palavra de Deus. A palavra de Deus para o escritor é o Velho Testamento. Então, não acabou, gente. Não acabou. A importância do Velho Testamento está aí. Jesus disse que ele não veio acabar com isso, ele só completou, trouxe sentido real. E ele também disse que nada daquilo vai passar até que os céus e a terra passem sem que isso venha à existência. Então, tudo que está lá vai acontecer, vai vir à existência. Beleza. Aqui, aos Hebreus, ele ainda vai falar sobre fortalecer o coração pela graça, não se deixar envolver por doutrina herética, não se deixar envolver por evangeliquez. Então, esse texto é importante e ele conclui esse trecho dizendo o seguinte: saiamos ao encontro dele. Quem? Jesus. Por que ele usa essa expressão? É o exemplo que o Jader deu agora há pouco. Cara, se tu lê isso aqui sem levar em conta o Velho Testamento, tu não entendeu nada. Se tu entende o que ele está falando, tu percebe que ele está pegando toda a tipologia do sacrifício do Velho Testamento e ele está dizendo: Jesus fez essas coisas, ele passou por essas coisas, da mesma forma que os animais eram sacrificados e o corpo depois era queimado fora, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. Ele cumpriu essas coisas, ele foi o sacrifício perfeito de Deus. Qual é a nossa função? Vamos ficar cultuando o Jesus preso na imagem. Não, a nossa decisão ou a nossa função, a nossa parte na coisa é o verso 13. Saiamos, portanto, ao encontro dele. É literal isso que ele está falando? Ele está dizendo que os judeus tinham que todo dia sair de Jerusalém e ir lá na cruz. Não. Isso é interno, isso é espiritual. Ele está dizendo, cara, vamos ao encontro de Jesus, vamos buscar Jesus. É o interno, não é mais a lei externa cerimonial. Boa. Tu separou mais um texto aqui, falando ainda sobre papel e função bem definidos da lei.
E acho que o próprio Hebreus sintetizou muito o que a gente já vinha falando, né? Sim. Muito bem aí. Mateus 23, aqui já é a reta final, né? O inicial, né? Mas assim, antes da crucificação, e agora Jesus já deu, depois de ter dado esse fundamento todo e responde, e é questionado e responde os fariseus vários momentos do ministério dele, agora ele vem moendo sem dó. Por quê? Porque, como a gente comentou, os escribas e os fariseus preservavam pelas coisas externas. Tinham um alto rigor por coisas externas. Mas dava o jeitinho, não só brasileiro, mas adâmico, de dar uma roubadinha ali no sacrifício. Adâmico é bom. Adâmico tem referência a Adão, tá? O pecado original. O pecado original. Fazia um bem bolado com o Império Romano, né? Fazia todas aquelas maracutaias que ali no templo para vender animais que Jesus tinha derrubado a mesa deles. Vale a gente lembrar também, né? Porque às vezes a gente passa na corrida e não se prende a esses detalhes. Onde é que estão os fariseus no Velho Testamento? Em lugar nenhum, eles não existiam. Né? Os fariseus eles surgem naquele período intertestamentário, no período da conquista de Jerusalém pelos gregos, depois a conquista pelos romanos. Então os fariseus eles surgem nessa mudança do paradigma religioso como um partido político religioso. Até então eram os sacerdotes e os levitas. A partir ali de esses 400 anos entre Malaquias e Mateus é que surgem os fariseus. Cara, e eles mudam a religião, eles vão fazendo esse meio de campo. Jesus nunca deu mole para esses caras. Não. Nunca. Toda vez que eles interpelavam, Jesus atropelava. Era lindo de ver. E esse texto, de novo, a gente já falou dele várias vezes aí, em alguns episódios para trás. E hoje vale muito a pena porque vai deixar claro tudo o que a gente está dizendo. Cara, e por favor, entende o que a gente está dizendo. A gente não é aqui judaizante, a gente não está dizendo que a igreja tem que ter menorá, símbolo da Arca da Aliança, o líder tem que usar Talmud. Não, a gente não está falando nada disso. O que a gente está dizendo é simplesmente o que Jesus disse. Nada na lei vai cair até que tudo venha à existência. Enquanto não passar céu e terra, até que tudo aquilo aconteça, tá a lei aí, a gente tem que observar essas coisas. Vamos guardar sábado? Não, Paulo já respondeu para nós. Vamos deixar de comer carne ou vamos fazer isso ou aquilo? Não, o escritor aos Hebreus já respondeu para nós. E agora Jesus vai dar essa atropelada. A gente fala, né? O Sermão da Montanha é talvez o mais famoso, só que esse discurso de Jesus aqui em Mateus 23 também é considerado um dos mais importantes, junto com o Sermão da Montanha, Mateus 23 e também Mateus 24, que ele vai falar sobre o final dos tempos. São talvez os 3 principais sermões de Jesus aí. Então, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações na praça e de serem chamados de mestre. É até aqui. É isso, pelo menos até aqui. É isso aí. Né? Ele está falando, cara, até escutem o que eles falam. Porque quando eles estão falando da lei de Moisés, eles tinham a tradição, se não me engano, um dia na semana, né? De ir para a sinagoga e ler, pelo menos ipsis litteris, que se entende, né? Entender o que está escrito lá. Cara, faz o que está escrito ali. Por isso que Jesus está falando, olha, não tem problema vocês judeus, né? E ele nem diz até escutem, ele diz façam e obedeçam. E obedeçam. Cara, eles estão falando o que é certo. Qual o problema? Eles não vivem. Exato. É meramente externo. Sim.
Quando Jesus fala de franja, fala das roupas. O filactério é um negocinho que eles amarravam, né? No braço. Isso aí. Que é toda uma simbologia lá para eles. O verso 5 deixa muito claro, né? Sim. O que Jesus está falando. Tudo o que eles, quem? Os fariseus, aqueles que eram responsáveis pela atual religião judaica. Tudo o que eles realizam tem como alvo ser observado pelas pessoas. Então, a preocupação não é abrir a Bíblia e compartilhar. A preocupação é ter visualização, é ter like, é ser aprovado pelas pessoas. Cara, Jesus ele deixa muito claro isso. A nossa preocupação, minha e do Zeca aqui, é quando a gente desliga a câmera. O que a gente vai ser nas nossas casas, o que a gente vai ser quando a gente está sozinho, né? Isso é a nossa preocupação. Vir aqui, ligar uma câmera e falar bonitinho, não é difícil. Barbado. Mas quando a gente é confrontado, tentado, ali está o desafio. Ali que a gente vai verdadeiramente provar que a gente é um verdadeiro cristão, pobre de espírito, que tem fome e sede de justiça, que chora, que é um pacificador, ou se a gente é um fariseu do século XXI, né? Então, é sobre isso que Jesus está falando, né? Não é uma questão externa. Hoje é o YouTube, hoje é a internet, hoje é o Instagram, a timeline. Não, é sobre quem a gente é no offline, vamos dizer assim. Acho que é um ponto bom pra gente trazer. Então, ele está falando, olha, resumindo, eles são hipócritas, eles têm um discurso certo, mas a vida deles é um lixo, porque eles fazem, a intenção do coração deles é ser visto. A intenção do coração de postar só coisa na timeline, muitas vezes é só para ser visto. Aí tu tem meia hora de conversa com a pessoa, às vezes menos, tu vê que a vida é uma coisa, a timeline dela é outra. Essa é a aplicação que a gente traz pro dia que a gente vive, né? Perfeito. Ainda, vamos avançar na nossa leitura lá de Mateus? Ou tu tem alguma coisa para comentar de... A gente tem Lucas 18 para ler aí. E é um texto que tu levantou. Eu levantei esse texto aí porque bola. Ele é muito bom. Mas vamos reler, tu consegue reler Mateus aí só pra gente pegar o contexto. Para fazer o contexto. Mateus 5, né? Quer ler a tua aí o versículo 20 enquanto eu procuro Lucas? Vamos lá. Vou ler o 19, que encerra ali o que a gente estava falando. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. O que significa justiça, tá? Eu fiz esse trabalho de buscar. É a mesma palavra que Jesus usa em Mateus 5:10, nas bem-aventuranças ali, de fome e sede de justiça, usa no versículo 6 também. O 6 é fome e sede de justiça, né? Isso. E o 10 ele fala de perseguidos por causa da justiça. Então, significa o quê? Condição aceitável para Deus, integridade, virtude, pensamento, sentimento e ação corretos. Então, assim, se o teu senso moral, a tua justiça, né, as nossas condições de vida, o nosso caráter, nossas intenções e as nossas vontades, não exceder a dos fariseus, o que ele vai dizer ali? Qual que é a consequência? De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, cara, se eu tô preocupado, se a minha intenção se limita a ser visto pelos outros, a falar bonitinho, a ter um podcast na internet para ser visto, acabou, que biblicamente não serve para nada, o Jader não vai entrar no reino dos céus. Então, se esse é o meu nível, cara, Jesus falou, cara, bem alto o nível, já subi o nível, não vai entrar no meu reino quem viver por isso. Sabe o que é interessante, mano? É que, lendo agora, do jeito que a gente está lendo, o evangeliquez grita, né? Bah! Por quê? Porque todas as vezes que a gente ouve alguém falando sobre esse texto, sobre exceder a justiça dos fariseus, a gente ouve coisas como eles oravam 3 vezes por semana, 3 vezes por dia, e a gente tem que fazer mais do que isso, a gente tem que exceder a justiça deles, eles eram justos, zelosos. Não é isso que Jesus está falando.
Se eles jejuavam 2, vocês têm que jejuar 3. É exatamente o oposto, cara. O que Jesus está dizendo é o seguinte, cara, se vocês não conseguem exceder a justiça desses caras, que é meramente externa, mas o interno tá podre. Não é placar de oração e jejum. Caramba, cara, o evangeliquez é uma desgraça no meio do povo de Deus, cara. Que loucura, meu. E Jesus, ele vai... Quando Jesus vinha fazendo essas parábolas, ele era muito pontual. Tem uma parábola que eu gosto muito e a gente lembrou enquanto a gente montava o roteiro, que ela tá lá em Lucas 18 e 9. E Jesus aqui, ele não faz nem muita questão de mascarar os personagens. Não. Ele é bem claro. Aqui o título da minha Bíblia diz a parábola do fariseu e do publicano. Né? Um título adicionado, mas que ajuda a entender. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Eu já deixei aqui na cara. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ando nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, sou pecador. Digo a vocês, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Cara, aqui está bem clara a intenção. O publicano, ele traduziu o que é ser pobre de espírito. Falando, ó Deus, tem pena de mim, sou pecador. Sou um pobre, sou um miserável. Tem misericórdia de mim, outras traduções vão dizer. Aí o fariseu, não, ó Senhor, pai tá voando, não sou publicano. E o publicano, a gente já comentou várias vezes aqui, que ele era um judeu odiado pelo seu próprio povo. Por quê? Ele era responsabilizado pelo Império Romano, que oprimia os judeus, para cobrar impostos dos judeus. E João Batista, inclusive, relatou que tinham muitos que aproveitavam dessa função para tirar o extra deles. Então, esse publicano olhou para essas coisas, né? Ainda que ele não seja um publicano literal, a gente não tem essa certeza, mas olhou e falou: cara, eu sou um pecador, Deus tem pena de mim. Porque, olha, eu sou ruim, eu estou oprimindo meu povo, eu estou roubando, e eu não quero ser mais isso. O fariseu, não. Ó Deus, foi por isso que eu fiz essa brincadeira de falar com voz grossa e projetada, porque ele estava orando, aqui o texto é claro. De si para si. De si para si mesmo. Entendeu? Cara, o cara tava quase olhando no espelho, assim, se penteando, e beijando si mesmo, sabe? Muito bom. Eu nem vou usar um outro termo aqui para não ficar... Lembrou, né? Bom demais. Essa é a justiça dos fariseus. Cara, um dia a gente vai ter coragem de usar esses termos, mas não vai ser hoje. Não. É para ser visto. Jesus vai bater nesse ponto de novo, que as esmolas dos fariseus era para ser vista. Sim. E não tem que ser para ser visto. Ainda que... Jadruma, vocês falaram que a cidade iluminada no topo da montanha, mas isso não tem que ser a intenção, é a consequência. Entendeu? É o sapateiro, lá da época da reforma que tu citou nos episódios atrás. Sim. O cara chegou, né, falou: cara, beleza, tudo muito legal a teologia de vocês, o que eu tenho que fazer? Eu sou um sapateiro. Faça bons sapatos e cobre um preço justo. Pô, tu vai olhar o outro sapateiro, fazer um sapato meia boca, que na segunda quadra que depois tu anda já tá descolando, tá ruim, e cobrando caro. Tu vai olhar, pô, um preço justo, não é um preço miserável, um sapato bom, caprichadinho, o cara faz o que tem que fazer, um bom funcionário, como tu comentou, um bom empreendedor, e isso glorifica a Deus. Cara, esse cara aqui, ele faz um sapato bom, cobra um preço justo. Aquele lá é um pilantra safado, entendeu? Faz um marketing gigantesco,
mas entrega um serviço horroroso. Qual dos dois glorifica a Deus? Né? Então esse é o ponto que Jesus falou, cara, ser visto pelos outros, ser fama, isso aí até fariseu faz. Mas depois, nas escondidas dos olhos humanos, quem é tu? Vou compartilhar, é o que a gente conversou antes de gravar, né? É o cara que olhou para mim e disse, compartilhou com a própria esposa, disse, cara, o Zeca é um cara espiritual, mas ele é diferente dos outros caras que dizem ser espiritual. E em que ambiente ele me vê como cara espiritual? Ah, ele está assistindo biblicamente. Não, eu acho que no máximo no TikTok ele dá like ali em alguns vídeos, mas o episódio ele não assiste. Porque no meu ambiente de trabalho ele é um cliente. Ah, e quando ele chega no teu ambiente de trabalho, é aleluia e glória a Deus para todo lado. Ele tem um tapetinho virado pro templo. Não, normalmente não. Normalmente no meu ambiente de trabalho tá tocando ali Metallica, tá tocando playlist de jazz 1 hora. Playlist de jazz 8 horas. Cara, só que eu tento com toda a minha força glorificar Deus sendo um sapateiro que faz bons sapatos. Não sou sapateiro, mas a analogia é essa. E o cara olha pra mim e diz pra esposa dele, cara, eu gosto de ir no Zeca porque ele é um cara espiritual. Nunca disse um glória a Deus pra ele, nunca disse um aleluia, mas ontem tive a oportunidade de, jantando, compartilhar da fé com ele. Então, é isso, sabe? Não é, cara, não é o externo, não é querer aparecer, não, gente. É o interno. O que tu é quando apaga a luz? O que tu é quando tá em casa sem nenhum irmão da igreja te vendo, sem o pastor te ouvindo? Quem é você nesse momento, sabe? É isso que importa. Tu pode ser o fariseu e orar de ti para ti mesmo, ó glorioso Zeca, inefável, ou tu pode ser o publicano, não tem nem coragem de levantar os olhos para o céu, porque os céus é a casa de Deus, é o lugar onde Deus mora, e tudo que tu consegue dizer é: tem misericórdia de mim, sou um pecador. E aí que tá. A palavra justo que ele usa lá nessa parábola do publicano e fariseu, ela quer dizer alguém que guarda os mandamentos. Então ele olha para si mesmo e tá falando, cara, diante de Deus, sou bom demais. Eu sou bom. A palavra justo quer dizer guarda os mandamentos de Deus. E ele tá falando os outros, quando ele fala que na ótica dele os outros são injustos, pecaminoso, viola a justiça, e basicamente é isso. A diferença aqui ele se considera justo e considera o outro injusto. Jesus está falando, o pobre de espírito, ele se considera injusto e reconhece isso e chora, e não se coloca numa posição elevada. Ele chora porque o outro é tão injusto quanto eu, e se eu fui salvo sendo injusto, ele precisa também, e eu preciso anunciar isso para ele. Essa é a ótica que Jesus está mudando. Eu sou justo e os outros são injustos. Não, tu é injusto e o outro também é injusto, e vocês dois precisam de salvação. Né? Essa é a ótica que Jesus está ajustando, que o pessoal tinha de forma errada. Bom demais! Muito bom. Bom demais. Então tá, gente. Chegamos aqui ao a gente fez 4 versículos. Vai dar 2 ou 3 partes desse episódio, 4 versículos. Deixa teu comentário, teu like, ativa as notificações, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho aqui para receber. Então, manda esse episódio para alguém. A gente manda tanto meme, tanta coisa. Cara, a gente tá lendo a palavra de Deus, conversando. Hoje foi mais também contando histórias, mas sempre tentando não sair do texto, né? Sempre. Se tu achar que em algum momento a gente sai do texto, pode comentar e não tem problema. A gente debate, se até a gente sair um pouquinho, a gente vai retratar. Vai retratar, não tem problema com isso, a gente não tem essa vaidade. Mas deixa teu comentário aí, lembra de um outro texto, alguma coisa que tu tenha gostado, né? Te inscreve aqui e acompanha a gente nas nossas redes sociais, né? A gente tem muito conteúdo exclusivo lá, alguns bastidores, avisos. E até o próximo episódio. Aquele abraço. Valeu!